Estou ao vivo no Instagram, devo estar ao vivo no Facebook. Sendo assim, boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Bom, para quem não sabe, sou o Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, ou se preferirem grilo falante. E falante como sou, irei falar hoje sobre a história de Recife e Olinda também, né? No caso, nesses vídeos que eu faço, né? Porque sim, não é apenas este vídeo que eu fiz outros vídeos, todos disponíveis no meu canal do YouTube Papo com Grilo, com exceção de estão todos no meu Facebook, com exceção de alguns estão todos no meu Instagram, né? Bom, deixa eu ver o que mais. Sim, é claro, esses vídeos todos são lives feitas no Facebook originalmente, com exceção do único que não está no Facebook foi no YouTube. E né, no momento estou fazendo a live tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Deixa eu ver o que mais. Sim, sendo live, eu esqueço o que eu estava falando, eu falo coisas. É, Às vezes aleatórios, né, por causa de algum comentário, às vezes eu paro de falar, às vezes eu falo que eu vou falar uma coisa e acabo chegando no final e não falo, né? Deixa eu ver, o que mais? Tem mais alguma coisa que eu acho importante de dizer? Claro, sim, né? Nessas lives que eu faço, meu objetivo é falar da história do Brasil contextualizada dentro da história da capoeira, né? E no caso, semana, acho que retrasada ou retrasada, né? Porque eu acho que na semana retrasada teve algum problema, não? Eu acho que teve, enfim. Eu acho que foi. Tanto faz. O importante é que há 2 vídeos atrás nós falamos da revolta escrava invasora. E no último vídeo foi sobre a história de São Paulo, que teve um pequeno recuo de tempo de há alguns milhões de anos atrás, né? Foi só, né? Agora eu não lembro quantos milhões de anos atrás a gente recuou no tempo, não, mas enfim, né? E aí começamos a falar sobre a história de São Paulo, né? Como eu me lembro de ter explicado no Facebook, no vídeo da semana passada, né? Acontece que a capoeira ela floresceu nas cidades, especialmente de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e também de São Paulo, apesar de que de São Paulo pouco se fala, né? E quando a gente for falar da capoeira propriamente dita, eu explico por quê, né? Mas antes disso, a gente tem que conversar sobre o contexto em que, né, essa capoeira estava, né? Porque acontece e que até agora, antes de falar de São Paulo, a gente estava conversando sobre o contexto geral do Brasil, né? O contexto geral, não o contexto local, né? E o contexto local vai ser diferente para cada lugar, né? Não vai ser o mesmo. O tanto que a gente tem capoeiras diferentes. A gente tem capoeira da Bahia, a gente tem capoeira de Recife, a gente tem capoeira do Rio de Janeiro, a gente tem capoeira de São Paulo. Eram capoeiras diferentes, estavam em contextos diferentes, né? Inclusive, na verdade, todas elas vão acabar e vai ficar apenas a capoeira baiana, que vai dar origem à capoeira Angola e à capoeira regional, né? E que vão se espalhar isso cada grupo vai praticar de uma maneira, vão ficar tão diversas quanto são, e a capoeira fica tão diversa quanto é hoje, né? Por conta de contextos diferentes, né? Se está diversa hoje, imagina como era no século XIX, onde você tinha uma capoeira diferente a cada estado, né? Onde, por exemplo, a capoeira do Rio de Janeiro, a gente tinha, por exemplo, mistura com a savata francesa, né? Enfim, então, hoje iremos falar do
contexto local lá de Recife e Olinda. Falo Recife e Olinda, não só Recife, porque a história de Olinda está intimamente ligada com a história de Recife, a de Recife com a história de Olinda. Recife não existiria sem Olinda, né? Mas antes de falar, né, eu acho que a gente tem que recuar de novo no tempo, né? Sair o período dos imigrantes italianos e voltar de novo, né? Assim, eu particularmente acredito que como a região Olinda, Recife, Pernambuco, né? Ela em algum momento foi criada. Eu acho que a gente teria que começar assim só da origem do universo, né? Foi uns 6 mil anos atrás. E aí, né? Para quem não sabe, há uns 6 mil anos atrás Deus criou a Terra em 7 dias, né? Aí vocês sabem aquela história muito confiável da Bíblia. E aí eles acabaram chegando aqui no Brasil, né? E encontraram os povos que eram descendentes degenerados dos fenícios e atlântidas, né? E que eles chamaram de índios, né? Porque afinal de contas era tudo igual. E aí, né? A gente tinha também os hindus que devem ter se teleportado porque eles vieram parar, né, lá na América do Norte, começaram a ser construídos um monte de tem, inclusive túmulos muito elaborados para índios fazerem, né? E bom, enfim, né? A gente tem, então, dentro desse contexto, aí vai chegar lá em Pernambuco, né? É claro, eu tô falando isso, né? Porque era esse o ponto de vista das pessoas nessa época muito primitiva. Porque, obviamente, hoje em dia as pessoas não pensam mais dessa forma, né? Teria que ser um energúmero muito primitivo mesmo para não compreender, para achar que Índia é tudo igual, para achar que a Terra foi criada em 7 dias, que a Terra só tem uns 6 mil anos, como diz a Bíblia, deixa eu ver, que a gravidade não existe, que a Terra é plana, né? Coisas assim muito primitivas mesmo, né? Pensamentos muito primitivos. E aí o que acontece, gente? Acontece que aí é aquela história, como a gente já sabe, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, aquela formação toda complexa que a gente ainda nem entende direito ainda hoje. Boa noite, Bochecha. E aí, fato de que tipo, entre 100 mil e 30 mil anos atrás, né? Tem evidências de 100 mil anos, mas enfim, povos africanos teriam vindo aqui para o Brasil, né? Seriam os primeiros habitantes das Américas. E aí, uns 10 mil anos atrás, vieram lá pelo Estreito de Bering, os povos, obviamente, de origem asiática, que dariam origem aos povos indígenas atuais, né? E, claro, também teve lá a povoação vinda pela Oceania. Bom, enfim, né? E aí esses povos indígenas provenientes de Bering vão chegar lá em Pernambuco, vão começar lá a habitar, né, a região. E aí é fato de que quando os portugueses, mais especificamente quando o Duarte Coelho chega, a gente tem mais ou menos essa configuração. A gente tem os Tupinambá, ou Tububabá, não falo tupi, então não sei se minha pronúncia está correta, provavelmente não está, porque não faço nenhuma ideia de qual é o som da trema em tupi, mas enfim, sei que significa descendentes dos primeiros pais. E eles eram cerca de 100 mil, né? E eles se tornaram a nação mais conhecida de toda a costa, apesar de não serem a melhor nação de toda a costa, né? Esse título era dos... Vixe, esqueci. Carajá, não era Carajá, não era Amoré. Carijó, esse era o título dos Carijó, dado pelos jesuítas, né? Mas os Tupinambá são a população, sem dúvidas, mais conhecida. Eles se considera que, de uma maneira geral, os Tupi, os povos Tupi da costa são descendentes deles, né? Eles habitavam lá, iam da margem direita do São Francisco até o Recôncavo Baiano. E, bom, só que tem um pequeno detalhe, né? O Rio São Francisco, ele deságua onde hoje é a divisa de Sergipe e Alagoas, né? Então, por que eu tô colocando os Tupinambá? Porque na época, na verdade, quando eu digo na época, era até 1800 e alguma coisa, Pernambuco não havia Alagoas. Alagoas era território de Pernambuco, né? E eu tô falando isso porque daqui a pouco, tipo, mais pro final do vídeo, a gente vai conversar sobre essa razão dessa separação.
Bom, e aí a gente também tinha os Caeté, que vem da junção das palavras Caá e Eté, e significa mata verdadeira, né? Porque é uma mata virgem, uma mata que nunca foi roçada, né? Que é uma mata, por exemplo, diferente da capoeira. Então, você que acha que não tem nada a ver com capoeira, tá aí já uma relação, né? E eles vão ser, e o território dos Caeté vai ser da margem da foz do Rio São Francisco até a ilha de Itamaracá. Itamaracá também é palavra tupi, né? E vem da junção de outras duas palavras, né? Itá, que é pedra, e maracá, que é o nome de diversos instrumentos indígenas, né? É, e que aí, nesse caso, então, é traduzido como maracá de pedra, pedra do sino, terra do sino, enfim, né? E aí, no caso, eles eram só 75 mil. Antes de, obviamente, serem exterminados, como aconteceu com a maior parte dos povos indígenas neste processo de suposta iluminação pelos iluminados europeus, pessoas muito esclarecidas e muito superiores que acreditavam que o quebra espelho dava azar, gato cruzar caminho dava azar, né? Enfim, e que olhavam povos tão bárbaros e supersticiosos e sabiam que eles deviam ser convertidos ao catolicismo e entrar neste mundo civilizado, né? E ocidental, porque afinal de contas, o Ocidente é só a Europa, tá, gente? A gente chama de mundo ocidental porque só a Europa que é ocidental, né? Você tem lá no Ocidente a parte da África, né? Todo aquele continente americano que é várias vezes maior que a Europa, mas obviamente só a Europa que é ocidental, o resto não é ocidental, né? E aí a gente tem, né? E aí, inclusive, quando o Duarte Coelho chega no Brasil, né? Ele vai encontrar lá em Pernambuco uma aldeia indígena chamada de Marim. Marim porque significava Rio dos Franceses, né? Marim é Rio dos Franceses em Tupi. E a outra grande contribuição dos Caeté para a história do Brasil, acho que talvez seja, inclusive, até a maior contribuição, é devorar o Bispo Sardinha, né? O que era, com esse nome, você não podia querer outra coisa, né? O cara odiava índio. Aí tinha nome de comida, você queria o quê, né? Então aí o Bispo Sardinha, ele foi o primeiro bispo do Brasil, um corrupto, como costumam ser as pessoas que Portugal mandou para o Brasil, né? E aí o Bispo Sardinha se desentendeu lá com o Duarte Coelho, foi embora para Portugal, né? E aí o navio dele naufragou e os caras até olharam assim, ele viram que era português e falou: ei, vem cá, a gente te ajuda. Levaram lá para aldeia e comeram o Bispo Sardinha. Eu acho maravilhoso isso, né? E aí, esse marinho vem da onde, né? Acontece o seguinte, que o Surtupi, eles chamavam os franceses de Mair e os portugueses de Peró. E por que Mair e Peró? Ninguém tem certeza, na verdade, né? Se supõe que Mair vem de Imbaia o quê? Deixa eu achar que tá aqui em algum lugar. Imbaíra, né, que significa o homem que vive longe, apartado, solitário, né? Enquanto que Peró provavelmente é porque eles achavam que a maior parte dos portugueses chamavam Pedro ou Pero, né? Então aí eles chamavam então de Peró, né? Tem uma outra teoria que diz que vem de perro, que em espanhol, para quem não sabe, é cachorro, mas eu acho mais provável a teoria do Pedro Pero, né? Bom, e aí a gente vai ter lá indo da ilha de Itamaracá até, deixa eu ver onde, até a foz do Rio Paraíba, os Tabajara, né? Cujos nomes Tubaiara, inimigos, né? Eram, na verdade, provavelmente esse não devia ser o nome original, mas enfim. Né? E eles eram 40 mil, eles eram inimigos, eles eram os Tobaiara dos Caeté, né? E eles, né? E os Caeté eram aliados dos franceses. Sendo assim, os Tabajaras eram aliados dos portugueses.
portugueses, né? Porque afinal de contas, apesar de eu não de ser um pensamento assim muito complexo, um pensamento que não existe mais, né? Havia muito dessa mentalidade. Deixa eu pensar uma frase assim para ilustrar um pensamento tão complexo, né? Deixa eu ver. Ah, já sei. Inimigo do meu inimigo é meu amigo, gente. Eu não sei que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso, né? E ficam dizendo que os indígenas se deixaram ser dominados, se deixaram nada. São os portugueses que são os traíras mesmo, né? Em geral, os colonizadores são todos traíras, né? Eu realmente não consigo pensar em algum momento da colonização em que não terminou com um colonizador traindo alguém, mas enfim, né? Eram pessoas muito iluminadas e muito melhores, né? E os Tabajara, no caso, iam de Itamaracá até a foz do Rio Paraíba. Bom, enfim, aí o Duarte Coelho ele vai receber lá no dia 12 de março de 1534 ele vai ser o primeiro a receber uma capitania, né? Ele vai receber a capitania de Pernambuco, né? No caso, ele vai dar muita sorte. Não sei se sorte foi planejado. Pensando bem, deve ter sido planejado, porque ele já se conhecia o território relativamente bem, né? Provavelmente foi planejado, mas enfim, ele vai receber um local com as terras mais férteis e mais apropriadas para plantar cana-de-açúcar. Porque a única coisa que importava em todo o Brasil era cana-de-açúcar, né, gente? Vocês sabem, a coisa mais importante que existe é açúcar, café e tabaco. As grandes contribuições do Brasil para o mundo, açúcar, café e tabaco, né? Imagina o que seria a vida sem açúcar, café e tabaco. Não ia, né, dar para viver, vocês vão de convir comigo, né? Então era um local ótimo para plantar cana, e era assim 300 quilômetros de largura, né, de terra. Né? E o Duarte Coelho, no caso, ele era. E além disso, como se não bastasse, era também a capitania mais próxima de Portugal, né? Lá estava o ponto mais perto de Portugal que tem do Brasil, né? Para Portugal, né? Aí, além disso, como se não bastasse, no dia 2 de outubro de 1534, ele ainda vai receber isenção de impostos de ferramentas de ferro e outros produtos industrializados que ele comprou de fora para levar para o Brasil, né? E aí, bom, enfim, ele vai acabar chegando lá no Brasil, né? Lá no Brasil, como se eu não estivesse no Brasil, mas enfim, lá em Pernambuco, né? Ele vai lá numa antiga feitoria em 27 de setembro de 1535, que já estava abandonado, e vai fundar a Vila Cosmos, né? Que vai ser em homenagem aos Santos Cosmos, né? Que no caso é o São Cosme e o São Damião, né? E aí ele vai fincar lá um marco a uns 7 quilômetros no nordeste, nordeste, para demarcar o limite entre a capitania dele e a do Pero Lopes. E aí ele vai então seguir mais para o sul, e aí ele vai acabar chegando lá na região da atual Olinda, né? Mas antes disso, uma coisa interessante, né? Ele chamou de Vila Cosmos. Mas se você for procurar no Google Maps, eu tenho certeza que você não vai achar Vila Cosmos, porque esse nome meio que não pegou, né? Que nem o nome que nem o nome de São Vicente, não pegou. Enquanto que São Vicente ficou conhecido, continuou sendo chamado de Porto dos Escravos, ou a Vila Cosmos ficou continuou sendo conhecida como Igaraçu, que é o nome que tem hoje. Igaraçu, para quem não sabe, significa canoa grande em tupi, né? E no caso, Igaraçu se chama Igaraçu por causa dos navios europeus que costumavam aportar lá para se encher de pau-brasil, né? Especialmente navios franceses, né? Bom, e aí ele vai chegar lá na região que hoje é Olinda, mas antes de ser Olinda era Marim. Ele vai lá subir na colina, né? Vai ver lá esqueci, não é Canoé, é Caeté,
né? Ele vai subir lá na colina, vai ver os Caeté. Boa noite, Marisabel. E aí eles e aí um galego, colono, que estava junto com ele, vai chegar lá em cima e vai falar: "Oh, linda, vendo aquela vista maravilhosa." E devia ser mesmo maravilhosa, porque o Duarte, ele vai olhar para aquela vista, aí vai olhar lá, ver o Pernambuco, né? E aí vai decidir que ele tinha que construir a cidade ali, né? Mesmo que a mesmo que não tivesse nenhum porto viável lá, realmente, porque o porto mais perto, no caso, era lá onde hoje é Recife, né, uns 10 quilômetros dali. E aí, né, acontece o seguinte, ele vai olhar e vai ver assim, vixe, tem gente lá, e agora? Eu não vou poder construir a minha cidade linda. Ah, já sei, não são seres humanos de verdade. Vamos expulsar esses índios caeté daí, que são aliados dos franceses, é até melhor, né? E aí eles pegam e expulsam os caeté dali. E depois de muitas batalhas. E aí, é, e aí ele funda lá a cidade de Olinda. Na verdade, tem essa história desse galego, desse colono galego que teria dito Olinda, né? Mas também tem uma outra história que tem uma outra versão, né? Uma outra teoria para esse nome que diz que era uma ideia de perpetuar algo que já havia em Portugal, né? Essa coisa da Linda, né? Porque lá nos arredores de Lisboa, e havia vilarejos chamados Linda Pastora, Linda Velha, né? Então seria uma maneira de perpetuar isso no Brasil. Tem também uma outra teoria que diz que isso seria uma referência à personagem Linda, que era a mais bela dama do romance de cavalaria, Amadis de Gaula, que estava muito em voga na época, né? Mas o que é fato é que ficou conhecida como Olinda, a cidade, né? É, e aí o Duarte vai ter várias atitudes, né? Vai tipo proibir o corte das árvores, de algumas árvores, é, vai resguardar as matas dos rios e as árvores que estivessem próximas aos rios, vai proibir das pessoas de jogarem o lixo nos rios, né? Porque na verdade isso é uma coisa que eu acho muito curioso. O ser humano é o único animal que diz que é racional, né? E ele é o único animal capaz de fazer a imbecilidade de jogar algo no rio. No rio, cuja água ele vai beber, porque ele não é capaz de beber água do mar. Ele tem que beber água do rio e insiste em ficar sujando o rio. Isso é uma coisa completamente lógica, né? Mas, enfim, e aí, no caso, o Duarte Coelho, né, vai junto com a esposa dele, Dona Brits de Albuquerque, que vai ser a primeira pessoa do sexo feminino a assumir uma posição de poder, né, no Brasil. Ela vai é, Vixe, tô aqui a memória. Sim, ela vai assumir o cargo do Duarte quando ele foi lá para Portugal. Se eu não me engano, foi na viagem que ele morreu, né? É, e ambos, apesar do Duarte Coelho ser militar, ambos eram de famílias obviamente nobres, porque imagina dar alguma coisa importante para um pobre cuidar, né? E obviamente, e eram de famílias nobres e agrárias, né? E no caso vai vir com ele várias famílias pobres de agricultores, né? E aí vão vir também outros nobres, como por exemplo o Jerônimo de Albuquerque, e que é irmão de Dona Brites, e que vai ficar conhecido como o Adão Pernambucano, né? E vai ficar conhecido assim pelo seguinte, ele vai ter só tipo assim 11 filhos com a filha do cacique o Iracubã, né? O arco, que o nome significa arco verde, que era Tabajara, né? E vai ter outros 11 filhos com a dona Felipa de Mello, né? O cara vai ter 22 filhos, né? E aí,
E aí, esse povo todo vai fundar a cidade de Olinda, né? Não se sabe exatamente quando Olinda foi fundado. O que é fato é que no dia 6 de janeiro de 1536, o capitão donatário Aires da Cunha vai chegar lá em Olinda, né? Ele vai chegar pelo seguinte, né? Não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado a gente conversou lá sobre aquela história do rei branco, né? Que era o rei Inca, e aí que queriam chegar lá, e aí indo pela Foz do Prata, tentaram várias vezes, não conseguiram, e que tinha havido uma expedição para tentar ir pelo Rio Amazonas, porque se acreditava que o Brasil era uma ilha continental, né? Que era separada do continente pelo Rio da Prata e pelo Rio Amazonas, que teriam a mesma nascente. E aí, essa expedição é justamente essa do Aires da Cunha, que vai ser o Aires da Cunha e outros dois donatários. Eu não lembro quais são os nomes deles, também não anotei. Eu concluí que teria sido interessante de anotar, tipo, alguns minutos antes do eu começar o vídeo, mas enfim. É, o que é importante é que é só o Aires da Cunha que vem mesmo, os outros ficam lá, né? Eu lembro, inclusive, que um deles é escritor de uma gramática portuguesa, né? Se não for a primeira, então é uma das primeiras, né? E o Aires da Cunha, ele vai com essa expedição lá para o Rio Amazonas, só que passa na costa leste-oeste e vai fracassar maravilhosamente, né? É, e se eu não me engano, inclusive, eles são comidos pelos Tremembé, né? Bom, enfim, aí e que em 1537 Olinda já era uma vila. Bom, deixa eu que mais? Sim, é claro. E aí a gente vai ter então essa terra ótima para plantar cana. O que a gente vai fazer? Plantar cana. Né? E o primeiro engenho vai ser inclusive a 4 quilômetros de Olinda e vai ser do Adão Pernambucano. E a capitania de Pernambuco então vai lá ficar plantando cana, né? Vai começar a escravizar índio, né? Aí os índios vão começar a querer, não vão gostar muito não, vão começar a querer destruir. O Duarte Coelho, eu vendo como nas outras capitanias estão, vai proibir, né? Só que aí acontece o seguinte: o Pedro Lopes, que era o capitão donatário da capitania que estava a ilha de Itamaracá, ele não vai ligar muito para a capitania dele não, ele vai preferir ficar guerreando lá na Índia, né? Nas Índias. Então, aí ele morre. Aí a esposa dele vai ficar com a capitania, vai mandar uma expedição para conseguir, né, colonizar. E aí vai ter uma série de coisas que vai dar tudo errado. E aí, tal, como é que era o nome do cara? Cadê? Tá aqui em algum canto. O João Gonçalves, que vai ter sido o primeiro encarregado a fazer isso, porque ele foi preso, enfim. E aí, quando conseguiu chegar, ele não vai ser capaz de estabelecer a ordem da capitania. Por quê? Porque lá na ilha de Itamaracá só tinha bandido, literalmente. Ó. Porque o que acontece foi o seguinte: a gente tinha lá todas essas famílias de agricultores que estavam querendo recomeçar aqui no Brasil. E aí o Dom João III, ele vai olhar assim: eu tenho um monte de preso aqui, eu não tenho muito o que fazer com eles. Já sei, vou mandar para o Brasil. E aí ele começou a mandar, despachar os presos para o Brasil, né? Essa ótima ideia que ele teve, né? E aí, despachando os presos para o Brasil, né? Eles chegavam lá para ficar na capitania de Pernambuco do Duarte Coelho. Duarte Coelho, que era militar, então era muito rígido, né? Eles cometendo delitos e mandava ir para a forca mesmo, né? Não queria saber, não, punia rigorosamente. E aí essas pessoas fugiam. E elas fugiam para a capitania do lado, bem lá em Itamaracá, né? E aí, lá elas continuavam escravizando índios, cortando pau-brasil, né? E aí, incitando os Tabajara, incitando os... eu tô com o nome Canoé na minha cabeça, né? Os Caeté, né? Atacar o Duarte Coelho, né? E aí, e por que eles faziam isso, né? Porque, na verdade, não havia
A política das capitanias hereditárias era o seguinte: um capitão donatário mandava e desmandava na capitania dele como entendesse, só que ele não tinha o direito de interferir na outra. Então os bandidos iam tudo para Itamaracá e estavam livres, não tinha ninguém lá para mandar. O Duarte Coelho não podia ir lá buscar eles, né? Então eles estavam lá de boa. Né? E aí os Caeté, os Tabajara, que eram inclusive aliados dos portugueses, começaram a atacar, e aí vai ter lá várias batalhas, coisa e tal. O Duarte Coelho vai começar a escrever desesperadamente cartas para o Dom João III, que era amigo dele, e pedindo para parar de mandar essa gentalha presa para lá, essa gentalha presidiária que estava acabando com o negócio dele. E aí o rei estava ignorando. E aí ele vai desistir de mandar carta e vai lá falar com o rei pensando que ele não ia conseguir ignorar se ele estivesse lá. E o rei conseguiu. Dom João III ignorou o coitado do amigo dele. E o Duarte Coelho vai morrer de decepção em Portugal, né? Literalmente de decepção. E, bom, e aí a gente vai ter então a única outra capitania hereditária que vai quase, muito por pouco, não dar errado, né? Porque todo mundo sabe que as únicas capitanias que a gente diz que deu certo foi a de Pernambuco e a de São Vicente. De São Vicente foi destruída, quase destruída por completo mais de uma vez, né? E no caso foi, como é que se fala? Vixe, esqueci. Putz, grilo, esqueci mesmo. Sim, e sobreviveu basicamente de comércio de escravo, e a de Pernambuco vai sobreviver da plantação canavieira mesmo, né? E aí o que acontece? Né? Essa história ainda não acabou. Né? Porque aí vai estar lá vivendo o povo, os senhores de escravo vivendo felizes da vida, né? Os senhores de engenho, as pessoas nobres e trabalhadores, né? Plantando cana, né? Quer dizer, mandando os escravos plantar cana porque eles não plantavam nada mesmo. E aí aqueles que não queriam, hoje castigando, incentivando, entendem, abre um pequeno parênteses, castigando, abre um colchetes, torturando para que eles fossem trabalhar, né? Ou melhor, no caso, mandando, né? Porque afinal de contas, a pior coisa que tem é gente vagabunda que não trabalha, né? Então, esses africanos vagabundos não queriam plantar cana do senhor de engenho, acreditam, gente, que absurdo? E o senhor também não queria plantar cana, e ele podia não querer, os escravos não, porque eles eram africanos e afrodescendentes. Agora, o senhor de engenho era um nobre português, é claro que ele tinha o direito de não plantar cana, é claro que ele tinha o direito natural de mandar, né? Então aí eles ficavam lá, né, nessa vidinha deles. A gente teve lá o Quilombo dos Palmares, outros quilombos, revoltas, coisa e tal, enfim, né? E aí a gente tem lá, em 17 de dezembro de 1548, é criado o governo geral. Aí, no período de 1580 a 1640, vai ocorrer lá a União Ibérica. São todos processos que eu não vou explicar de novo, assim, né? Porque eu gastei acho que tipo uns 40 minutos para falar de tudo isso. Eu só tenho uma hora para falar sobre essa história, né? Então não tem tempo, né? Enfim, se quiser vai ver o vídeo da invasão holandesa, que inclusive eu utilizo uma música de capoeira, né? Diferentemente desse, que eu não conheço nenhuma, enfim. E aí, em 1710 entre 1700 assim, claro. E aí o que acontece? É o seguinte. Aí os holandeses eles invadem o Brasil, primeiramente Salvador, não conseguem, vão invadir Pernambuco, que era a capitania mais rica, né? Enquanto que Salvador era a capital. Bom, e aí eles chegam lá, eles abandonam, deixam escanteio a cidade de Olinda, né? E se concentram na cidade de Recife. Aqui na cidade de Recife, que foi construída agora. Bom, e fica conhecida como Recife pelo fato do Recife de corais, né? Que tinha lá, e que curiosamente também dá o nome de Pernambuco, porque Pernambuco significa furo no mar, né? E furo no mar por quê? Por causa desses Recife aqui. Estão vendo como é que eles são? Ó, eu começo aqui, aí um buraco, aí vem, aí um buraco, aí vem, aí um buraco, aí vem. Por isso, furo no mar, Pernambuco, né?
que inclusive é o primeiro topônimo tupi. Topônimo, para quem não sabe, é um nome geográfico. Bom, o primeiro topônimo foi usado pelos portugueses, né? No caso, porque topônimo tupi tinha muito antes de portugueses imaginarem que havia uma terra para cá, né? Bom, e aí, no caso, os holandeses, né, vão começar a focar mais na cidade de Recife, até porque era onde estava o porto, né? Era o mais lógico a se fazer, né? E aí eles foram lá escanteando Olinda, melhorando cada vez mais Recife, principalmente por causa do Maurício de Nassau, que vai inclusive construir lá a cidade Maurícia, numa ilha que está lá perto, agora acho que é a Ilha de Santo Antônio, uma coisa assim, e vai construir um monte de coisa, né? Um jardim zoológico, a cidade de Maurício, inclusive, vai ser a primeira planejada no Brasil, né? Vai construir um monte de coisa, muitas coisas incríveis, coisa e tal. Inclusive, vai custear do próprio bolso uma ponte para fazer a ligação, né? É, é, e no caso vai ser do próprio bolso, porque estava sendo muito cara aquela obra, e a Companhia das Índias Ocidentais não queria mais pagar essa obra, né? E quando eu digo do próprio bolso, eu quero dizer, ele vai pegar do bolso dele, vai pagar a obra, vai ficar pronta, aí quando ficar pronta, ele vai prometer para as pessoas que vai fazer um boi voar, e quem quiser ver o boi voar, tem que ir lá na ponte para ver. Isso é para ir na ponte, tem que pagar para entrar. E para sair da ponte, tem que pagar também. E se ele não fizesse o boi voar, ele daria o dobro do dinheiro para as pessoas. Então todo mundo foi lá para ver o boi voar e o Maurício de Nassau fez o boi voar. Né? Ou pelo menos fez parecer com que o boi voasse, né? Enfim, né? Então ele acaba conseguindo, então ele conseguiu talvez até um lucro mais dinheiro do que o custo da ponte, enfim. E aí os holandeses vão finalmente ser expulsos nessa gentalha holandesa que ficou querendo modernizar Recife e deixar os coitados dos senhores de engenho de lado, né? Os coitados dos senhores de engenho que não tinham condições de pagar os impostos. Maurício de Nassau, que era uma pessoa de bom coração, perdoava eles. Mas aí o Maurício de Nassau, que era uma pessoa que gostava, que se importava com arte, ciências, todas essas coisas inúteis, né? Foi tirado pela Companhia das Índias Ocidentais, que queria saber da coisa que mais importa nesse mundo, que é o lucro, né? Eles concluíram que o Maurício de Nassau não estava dando lucro suficiente, vivia perdoando os impostos dos senhores de engenhos e das igrejas evangélicas, né? Então aí a gente tinha aqui, né, igrejas evangélicas que ainda não existiam. Para bons entendedores, meia palavra basta, né? Como diz o ditado. E aí, o Maurício de Nassau que além de tudo era um alemão, né? Não era nem holandês, era alemão. Aí tiraram o Maurício de Nassau. E aí os holandeses eles começam a cobrar os impostos dos senhores de engenho, que aí se revoltam e decidem expulsar os holandeses e aí voltam a fazer parte do Brasil português, né? E aí, entre 1710 e 1711, vai acontecer o seguinte, né? Os senhores de engenho de Olinda estavam quebrados, né? Os holandeses conseguiram quebrar o comércio açucareiro brasileiro. E aí o povo esses senhores de engenho, eles vão começar a pedir empréstimos para os comerciantes portugueses, chamados por eles pejorativamente de mascates, tá? De Recife, né? Não vão conseguir pagar no geral, né? Grande parte, se não todos, e aí eles vão começar a cobrar impostos, né, aumentar a quantidade de impostos. Os comerciantes de Recife vão ficar revoltados com isso, porque afinal de contas eles não têm nada a ver com os problemas financeiros dos senhores de engenho, né, e não estavam nem aí para Olinda, e aí vão conseguir transformar Recife em uma vila independente de Olinda.
O que não vai agradar é esses senhores de engenho. Os senhores de engenho vão pegar e vão, como é que se fala? E vão começar um conflito, né? E aí vai ter a Guerra dos Mascates, que vai durar até 1711. Ele vai acabar quando a coroa portuguesa enviar o Félix José de Mendonça, que vai prender os senhores de engenho, vai decidir transferir semestralmente a administração, né? Assim, ficava a hora em Recife, 6 meses em Recife, 6 meses em Olinda, 6 meses em Olinda, 6 meses em Recife, né? Então não haveria discussões sobre favorecimento político. Bom, e então e aí vai acontecer lá na Europa a Revolução Francesa, a corte portuguesa e o Dom João VI vão vir aqui para no Brasil, vão lá para Portugal, o Dom João VI vai olhar assim para o Rio de Janeiro, vai concluir que aquela cidade não servia para ser capital do Império Português, vai começar a fazer várias obras maravilhosas para melhorar o Rio de Janeiro. Além disso, também ele tem que custear a estada dele, não um estado que tinha que ser luxuosa. Então, nesse caso, ele vai começar a cobrar impostos mais caros, vai começar a criar impostos. Um deles é até muito curioso, vai ser para o povo lá de Recife, né? Como é que era? Era ele cobrar uma taxa da iluminação pública do Rio de Janeiro. O povo de Recife tinha que pagar uma taxa da iluminação pública do Rio de Janeiro. Maravilhoso isso, né? Eu não sei o que as pessoas falam o quê? Do centralismo brasileiro, que fica focando lá no Sudeste, né? Para o Rio de Janeiro. Não sei o que as pessoas falam, mas aí a gente tinha esse imposto, né? Que o Dom João VI criou. E aí o povo de Recife vai ficar muito revoltado, né? Não sei porquê. Com aqueles ideais iluministas todos circulando, né? De coisa de filósofo, tá vendo? Por isso que filósofo não presta, né? Eles começaram a olhar e acreditar que aquele governo não estava bom para Pernambuco. Vamos separar do Brasil e formar a nossa república. Então eles vão tomar a capital, eles vão tomar lá a região por mais de 2 meses, até que infelizmente eles perdem, né? Porque o Dom João VI, assim que soube, mandou uma frota cercar Recife e 4 mil soldados da Bahia. E vai fracassar também muito por conta das divergências internas dentro do movimento. Vão ter 9 enforcados e 4 arcabuzados. Arcabuzados, para quem não sabe o que isso significa, é tipo um fuzilamento, só que usando arcabuz, que é tipo uma espingarda, né? E alguns deles vão ter as partes expostas, vão ter partes decepadas, expostas, corpos arrastados pelas ruas, né? Uma punição realmente ideal, né? Essa, no caso, ocorreu em 1717, ficou conhecida como Revolução Pernambucana. Também foi chamada de Revolução dos Padres por conta do grande número de padres que aderiam ao movimento. E, bom, aí o Dom João VI volta lá para Portugal, meio forçadamente, porque ele não queria sair do Brasil, não. Deixa o Dom Pedro I aqui. O Dom Pedro I, em 1822, proclama a independência do Brasil, coisa e tal. Aí, deixa eu ver, sim, o Dom Pedro I é ser um cara bem autoritário, né? Como vocês já sabem. Então, não muito agradados com isso, os pernambucanos vão se revoltar de novo e vão fazer a Confederação do Equador em 1824, né? Que vai se espalhar para além de Pernambuco, né? Vai chegar até o Ceará. Pera aí, estão comentando aqui uma coisa. Um absurdo é depois a gente que era achar que existe novidade. A região norte e nordeste produz energia, vende para o sudeste bem baratinho e recompra, e quem paga a conta? Nós, com uma das taxas de energia mais caras do país. Pois é, né? Isso é uma coisa que acontece no Brasil desde sempre, né? Assim como acontece no Brasil desde sempre, o que vai acontecer com a Confederação do Equador, né? Porque a Confederação do Equador vai ser um movimento que vai publicando separatista, que vai espalhar pelo Nordeste, pena que vai dar errado, porque
né, vai chegar até o Ceará, né, coisa e tal, né, pena que vai dar errado, porque acontece o seguinte, porque aí o Frei Caneca e o Cipriano Barata, eles vão começar a falar, olha, gente, a gente está aqui separando o Brasil, que eram os líderes, a gente está aqui nos separando do Brasil, fazendo a nossa república, agora o próximo passo que a gente tem que dar é abolir a escravidão, né, cuja abolição, cujo dia 13 de maio foi semana passada, mas eu não falei nada porque eu nem sabia que eu estava em maio, para mim saber que estava em maio, para mim eu devia estar tipo em março, né? É, enfim, né? E aí eles vão começar a falar isso e os senhores de engenho vão querer vão cortar relações com esse movimento abolicionista. Esse movimento abolicionista que queria tirar os escravos dele. Eles estavam cuidando daqueles pobres negrinhos, como dizia José de Alencar, e esses confederados queriam acabar com isso, né? E aí, então eles saem do movimento, e aí o movimento fracassa, porque não tinha mais o apoio da elite, né? E aí em 1848 vai ter mais uma revolta, porque se em São Paulo a contribuição para o mundo foi a pizza, como eu provei neste vídeo, eu provo que pernambucano é um povo tudo revoltado, então em 1848 tem mais uma revolta. E aí vai acontecer a Revolução Praieira, né? Pelo seguinte, não sei se vocês lembram, mas a gente teve lá, as pessoas expulsam Dom Pedro I do poder, aí pegam, começam aquele período regencial, um monte de revolta começa a explodir em tudo que é canto, por questões sociais, mas também principalmente por conta da divisão política entre liberais e conservadores, né? E aí sempre buscando oportunidades para serem lusofóbicos, né? E então o que acontece é o seguinte: vão acabar colocando Dom Pedro II no poder, acho, se eu não me engano, só com 14 anos. O Dom Pedro II vai começar a acabar com as revoltas que faltavam, e aí vai estourar a Revolução Praieira, que foi a última dessas revoltas provinciais, né? Que eu não comentei porque ela foi durante o período do governo do Dom Pedro II. Enfim, ela vai ser exatamente nesse mesmo esquema, liberais contra conservadores, um sai do poder, o outro entra, e o que saiu ficou irritado com quem entrou e começou e aí matou, e aí começa a revolta. E aí acaba se tornando um movimento republicano separatista de novo, né? E que só vai terminar em 1850. E aí, bom, e aí, onde é que Alagoas entra nessa história toda? Né? Você que é uma pessoa muito atenta, que ouviu que Alagoas ia se separar neste século XIX, como é que Alagoas entra nessa história? Bom, acontece o seguinte, que o Dom João VI olhou assim para Pernambuco, falou, estão se revoltando? Não tem problema não. Alagoas, essa região aqui se manteve fiel a mim, ótimo. Vou retirar ela de Pernambuco e pronto, criou Alagoas. Alagoas que era um ponto estratégico, então era interessante também ter o controle dela, tem essa questão também. E aí Dom Pedro I olhou assim, estão se revoltando, vou fazer que nem meu pai, tá vendo essa comarca do São Francisco? Pronto, Minas Gerais, cuida aqui dela enquanto eu penso em para quem eu vou dar, e aí decidiu dar para Bahia em 1827. E aí, o Dom Pedro II, no caso, um cara muito menos autoritário que o Dom João VI, que o Dom Pedro I, ele vai sufocar a revolta, mas não vai ter essa atitude de cortar um pedaço de Pernambuco, até porque estava ficando sem pedaço para cortar, né? Mas, enfim. Bom, gente, era isso mesmo que eu queria falar, né? Próxima semana, neste caso, a gente vai falar, tenho 90% de certeza que é sobre o canto mais importante do Brasil, porque Recife é o segundo canto mais importante do Brasil, o canto mais importante é Salvador e o Recôncavo Baiano, né? E aí, nesse caso,
Fica então para a gente conversa sobre isso na próxima semana. E aí depois a gente encerra falando sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? É, bom, enfim. Vixe, esqueci o que eu ia falar. Sim, então nesse caso, até a próxima semana, quinta-feira, às 8 horas da noite. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de uns 15 minutos. Né? Agradeço quem curtir, quem compartilhar. Se não for inscrito, agradeço se inscrever. Isso mesmo. Dar visualizações também é sempre legal. Então é isso mesmo. Até a próxima semana. Vou encerrar aqui o vídeo. Encerrar.